Filipenses capítulo 3. Amém? Se achou? Diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós e servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa, de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tende em nós pelos que assim andam. Porque muitos há que, quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é uma confusão pelos mesmos, que só pensam em coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Oh, glória a Deus. Essa carta aos Filipenses nos revela o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com a igreja ali em Filipos. Era uma igreja muito amorosa, uma igreja que não deu problema nenhum para o apóstolo Paulo em relação à falta de doutrina, à questão de algum tipo de escândalo, de pecados cometidos para escandalizar o nome do Senhor. Ao contrário, é uma carta que Paulo elogia muito a igreja ali em Filipos. E essa igreja era muito, assim, generosa. Uma igreja que tinha os cuidados de estar sustentando
o ministério missionário do apóstolo Paulo. Apesar de ser uma igreja nova, mas era uma igreja obediente, onde os irmãos eram dedicados, os irmãos eram entregues e acreditavam, confiavam no trabalho missionário do apóstolo Paulo e do trabalho que o Espírito Santo estava fazendo na Macedônia. Porque nós estamos falando aqui de uma cidade muito concorrida, uma cidade onde tinha velhos costumes e práticas de uma sociedade avançada, de um povo que tinha realmente uma cultura que era muito misturada. E lá estava plantada a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fica orgulhoso de ver esses irmãos, e é uma carta cheia de elogios, cheia de gratidão, de reconhecimento. É uma carta onde o apóstolo Paulo fala muitas vezes em alegria, em ver a igreja cumprindo seu papel diante de um desafio, né? Diante de um mundo corrompido, diante de grandes escalonamentos de inimigos, porque o próprio apóstolo Paulo chama esses inimigos de cães, de inimigos da cruz, daqueles que queriam levar alguns irmãos para a prática do judaizante, prática judaizante. O apóstolo Paulo chama ele de cães, porque agora nós vivemos pela fé em Cristo, não mais submetidos à lei, pela qual prendia costumes e ritos que estava fora do sacrifício vicário, do sacrifício salvador de Jesus Cristo. Então, é uma carta cheia de amor, cheia de regozijo, e o apóstolo Paulo vê aqui coisas muito maravilhosas em relação a manter essa santidade, manter essa unidade, onde o apóstolo Paulo, ele está certificando que a igreja deve viver em unidade. É muito importante a igreja viver numa visão, num comportamento de unidade. E essa é uma das fortes ênfases que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito, elogiando a igreja ali em Filipos. Essa igreja tinha unidade de espírito, unidade de trabalho, e é onde eles se comprometem com o apóstolo Paulo e cumprem, né, a palavra do Senhor, que era fiel no meio deles, porque eles viam a glória de Deus, mesmo diante de uma sociedade avançada, porque quando se falava em Filipos, nós estamos falando também numa cidade onde era explorado o poder militar, poder cultural, onde existia muita força do culto ao imperador de Roma, porque era uma província de Roma, né? Era uma cidade que tinha o poder romano dominando tudo, a questão política, a questão social e também a questão religiosa, por causa do culto ao imperador de Roma. Mas a igreja permanecia fiel. A igreja exercia o seu papel diante de um quadro que parecia ser difícil, mas a palavra do Senhor estava realmente sendo revelada no meio do povo. E o apóstolo Paulo começa a reconhecer a respeito da sua mudança, né? Da sua transformação através do Evangelho. O Evangelho transformou. O apóstolo Paulo fala a respeito de estar seguro, não pelo poder da carne, não pelos altos conhecimentos e por aquilo que o havia formado na lei dos fariseus e no conhecimento da lei judaizante, mas ele estava agora pronto para servir a Deus, a fim de mostrar a sua fé como demonstração de unidade e humildade, porque
é nessa carta que o apóstolo Paulo, ele se refere a Jesus sendo aquele que, sendo Deus, ele não usurpou usar os poderes como Deus, mas humilhando-se na forma de homem. Isso é o capítulo 2 de Filipenses, fala isso, né? E se tornou homem e morreu até morte e morte de cruz. Então o apóstolo Paulo diz que o maior exemplo de humildade é o próprio Senhor Jesus Cristo, pelo qual também ele apela, pedindo para que também a igreja permanecesse nesse caminho da humildade, porque aquele que quer crescer, que quer ser visto para Deus, vai ter que servir. O apóstolo Paulo fala a esse respeito, né? Que Cristo, ele se humilhou, ele se tornou um de nós, e então foi até a morte, e morte mais ridícula, mais torturante, mais humilhante, vexamante. Foi a que Paulo revela que Cristo assumiu por nós. Mas há muitos segredos aqui, né? É uma carta cheia de coisas maravilhosas, mas tem aqui mensagens poderosas, como coisas pormenorizadas para nós desfrutarmos. E eu estava meditando durante essa semana a respeito disso, né? O apóstolo Paulo diz que aquilo que ele tinha como algo absoluto, como coisas tão grandiosas, ele considerou como perdas, né? Ele refutou essas coisas, considerando que na proximidade dele com Cristo, aquilo tudo não era nada. E ele chama de esterco. Em outras palavras, cocô. Ele chama de sem valor. E o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja ter cuidado a respeito de falsos ensinos que pudessem ser introduzidos no meio da igreja. O versículo 2 diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. E o apóstolo Paulo fala que o cuidado aí é para que eles não regredissem na fé, para que eles não se desviassem do caminho da verdade. O versículo 3 diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então ele cria aí essa dicotomia, mostrando como é importante nós crescermos na obra expiatória, salvadora, que Cristo fez por nós. E ele fala isso no versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Ele está dizendo dos poderes que ele havia agrupado de conhecimentos, porque carne é cardia, atitudes dos pensamentos. Paulo está falando, olha, ainda que eu pudesse confiar na minha carne, na minha autoridade, né? Ele está falando nos meus conhecimentos, mas eu não quero. Ele fala que ainda que fosse circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, mas ele considera tudo isso como perda. E a maior virtude que o apóstolo Paulo está dando aqui é prosseguir. É onde eu quero chegar. É prosseguir. O prosseguir é importante. E ele fala a respeito de coisas que têm que ter ficado para trás. Diante disso tudo, a gente se encontra muitas vezes nessa dicotomia, nessa dúvida. Muitas vezes o passado, o errado, o certo, ou a confusão, os problemas, podem estar falando muito mais alto do que as coisas que o Espírito Santo quer fazer no presente, para realizar o futuro.
Eu quero dizer que muitas vezes nós somos perseguidos por sensações, por sentimentos, dos quais deveríamos nos esquecer, que estamos sempre nos lembrando. E aquilo que deveríamos estar nos lembrando, estamos sempre nos esquecendo. O apóstolo Paulo, ele trabalha essa composição e ele diz a respeito do que havia agora sido considerado como algo que tinha ganho. Ele diz no versículo 12, não que já a tenha alcançado, obrigado, ou que seja perfeito, mas ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo. E o versículo 13 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando-me para as que estão diante de mim. Essa é uma palavra muito maravilhosa, porque remove montanhas dentro de nós, porque isso transforma a nossa vida e nos potencializa para crer que Deus está fazendo coisas infinitamente mais poderosas do que antes ficaram para trás. E aqui, uma menção a respeito de nós estarmos renovando as nossas mentes, esquecendo-me o que ficou lá para trás. Eu quero agora avançar. Eu quero agora palmilhar em direção ao meu alvo. E essa é a maior conquista que o servo de Deus, que a serva do Senhor, que a igreja tem que estar palmilhando. É avançando, é olhando para frente. E muitas vezes as coisas vão querer nos puxar para o passado a fim de nos arremeter a pensamentos pessimistas, a obras derrotistas, a sentimentos de sofrimento. As pessoas às vezes mergulham no passado e ficam presas àquilo que elas não podem fazer mais, resolver mais. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que eu fiz lá no passado já acabou. O que aconteceu lá no passado, sejam coisas boas ou coisas ruins, elas não têm mais poder para influenciar o que Deus quer fazer agora no presente. E essa era a mensagem para a igreja em Filipos. Os desafios de manter a unidade, de manter a humildade e de manter a chama viva do amor que aquela igreja vivenciava. Os irmãos viviam em amor, mas já existia uma semente para tentar fazer a divisão, fazer a separação dos irmãos. Logo nos primeiros versículos do capítulo 3, a gente percebe que essa semeadura para a divisão era algo constante, porque o apóstolo Paulo fala com firmeza de quem realmente tinha cuidado. Aquela igreja nasceu da sua segunda viagem missionária. Foi um leito de amor, de carinho, que começou pela irmã Lídia, né, a comerciante de púrpura, que se converteu, ela e seu marido se converteram, abriram a porta de sua casa e ali começou a pregação do Evangelho. O Evangelho cresceu porque havia renúncia e entrega. E o apóstolo Paulo tinha cuidado para que esse mal não influenciasse o leito de amor e a santidade que a igreja vivia, porque de todas as cooperações financeiras, eu estou falando financeiramente, de todas as cooperações financeiras, a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo
foi a igreja de Filipos, foi a igreja aos Filipenses. A igreja era verdadeiramente missionária, amava a obra de Deus, se entregavam. E Paulo queria, de todas as formas, dirimir, tirar a confusão do meio da igreja, que eram justamente aquelas picuinhas, aqueles atos de trazer a prática do judaísmo, para dentro da igreja, para que não houvesse essa prática como tentando anular a obra da expiação de Cristo, tentando diminuir o efeito da obra redentora. Porque se colocasse algum esforço humano no meio do caminho da cruz, estava fazendo o quê? Um outro caminho para alcançar a salvação. E o apóstolo Paulo, ele anula qualquer tipo de manifestação que diminuísse essa obra redentora. E ele fala, olha, é tempo de nós focarmos. A vida é feita de foco. A vida é feita de planejamento. A vida é feita de operação de projetos. A gente não pode parar nunca de pensar, de alinhar, de direcionar. A vida é feita de busca, de objetivos. Até para a salvação, no caso que o apóstolo Paulo está dizendo, a vida é feita de objetivo. Se você perde objetivo, você se perde no caminho, você se enrola no meio de tantas coisas que se entremeiam no meio das pernas, uma confusão na mente. O apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado, eu poderia estar se gabando, estar ali vivendo debaixo daquela formalidade judaizante, ele não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? É todos os dias, todos os momentos. Muitas coisas tentam se entremear no nosso caminho. Eu digo, a fim de limitar o nosso ministério, o nosso chamado, eu estou dizendo para você, que muitas vezes tem olhado para o seu ministério e não tem dado valor, não tem reconhecido. Isso pode estar pesando porque houve uma falha lá do passado, houve um problema que tentou criar obstáculo, seja ele moral, seja ele social, espiritual. O inimigo sai sempre tentar diminuir para que você não projete. E essa visão, ela mexe com o nosso mundo inteiro. Nós não somos pessoas que podemos andar sem direcionamento. Nós precisamos de direcionamento. A nossa vida é feita de direcionamento. Eu tenho que avançar. Aquilo que me era importante, que passou, aquilo que eu tinha, que era algo maravilhoso, mas isso não tem mais influência no presente, isso acabou. Chega de nostalgismo. Nostalgia em Cristo não existe. Nós vivemos pela fé. Vivemos a cada dia. Cada dia nós vivemos pela fé. O que passou, passou. O apóstolo Paulo fala isso à igreja de Filipos, a fim de que eles pudessem considerar que o Senhor renovava as suas forças a cada dia. Ele diz, não que eu tenha alcançado, irmãos, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, meu Senhor. Ele continua
ainda naquela persistência, insistência. A segurança que nós temos é justamente continuarmos. Continuarmos assim. A igreja ali na cidade de Filipos estava vivendo. Estava vivendo na insistência. E a gente vai ver aqui muitos sinais, muitas operações de gentileza, de amor, generosidade, que essa igreja tinha, mas o cuidado não deveria ser pouco, não deveria ser restrito, mas amplo. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito daquilo que também nos ofere, nos atinge, que é justamente o que eu tenho direcionado na minha vida, aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir. E a fé em Cristo Jesus não é uma fé que ela está gelada, está agora congelada. Não, mas é uma fé dinâmica. Nós precisamos crescer, precisamos fazer acontecer os sonhos de Deus em nossos projetos. Sabe, existem coisas que nós praticamos que só impedem aquilo que verdadeiramente deveríamos fazer. Existem coisas que nós insistimos em conversas, em ações, em pensamentos, em algo que aconteceu que não nos faz andar, não nos faz progredir, mas nos desacelera ao compromisso maior que Deus tem conosco. E essa é a razão de você estar aqui, para Deus falar com você, como tem falado comigo, como tem falado com tantos outros espalhados na face da terra. É tempo de avançar, de prosseguir. Os problemas sempre existiram, existem e existirão até que Jesus volte, meu irmão. Nós vamos enfrentar esses problemas. Problemas em várias as áreas, formas, categorias, sempre estarão presentes. Perdas financeiras, doenças, problemas na família, problema no casamento, problema relacionado à fé. Sempre existiram esses problemas. E o apóstolo Paulo diz agora, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Estou seguindo. O versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Atitude. A vida é feita de atitude. Todos nós temos um tempo de avaliação, de ver, de pesar. O que foi ganho, o que foi perda. O que foi bom e o que foi ruim. O que contribuiu e o que não contribuiu. Todos nós temos esse momento de avaliação. Talvez você não tenha visto o que Deus quer fazer, mas Deus está querendo falar com você hoje. Deixe para trás isso que não pode fazer mais nada por você agora. Repute essas coisas como insuficiente diante daquilo que Cristo está fazendo, está realizando e vai realizar através de você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, mas uma coisa faço, é ter atitude. Eu sei que é impossível a gente esquecer. Como é que eu vou esquecer? Ninguém esquece das coisas. Mas
é redundante quando o apóstolo Paulo fala de esquecimento como algo que não pode mais me auferir, não pode mais me atingir, não pode mais me prejudicar. Eu posso me lembrar disso, mas isso não me machuca mais. Isso não me fere mais. Eu creio que é um tempo que a gente tem que avaliar e dizer, isso não pode estar mais pesando na minha vida com o propósito que Deus tem para eu avançar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? É tempo de descartar. É tempo de tirar. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja, os irmãos ali em Filipos, exemplo meu, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, as coisas que atrás ficam, e eu fico pensando aqui, quantas coisas nós devemos deixar para trás que nos impedem. Quantas coisas têm servido de empecilhos para aquilo que Deus tem nos dado à frente de tantas obras a serem realizadas. Eu fico pensando denominacionalmente, né? Na nossa denominação, no nosso chamado, no nosso ministério, porque algumas coisas têm chegado a você e você pode colocar como empecilho, como dificuldade. Porque assim a gente olha sempre para aquilo que a gente não pode alcançar. Infelizmente, é da natureza humana colocar obstáculo para tentar ter logo uma resposta negativa. Isso é muito difícil, é muito complicado. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. É deixar essas coisas não interferirem mais no nosso presente. Esquecendo-me. Vai. Coloca os pés. Ande. Não adianta você só achar, pensar. Não, comece a fazer. Comece a praticar. Esqueça as coisas que estão tentando te entremear. Largue essas coisas. Se desligue dessas coisas. Deixando. Libertando a mente. Libertando o espírito humano. Libertando a alma. Falando, Senhor, eu quero deixar. Eu quero, Senhor, esquecer-me dessas coisas. O apóstolo Paulo fala à igreja, avance, irmãos, na unidade. Avance na humildade. Tem o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, depois no capítulo 3, apóstolo Paulo, olha, pegue o meu exemplo, sejam meus seguidores, sejam meus imitadores, a fim de que vocês possam prosseguir. O lema aqui é prosseguir. Está doendo? Prossiga. Está difícil? Prossiga. Está afetando? Prossiga. Está complicado? Prossiga. Alguém parou? Prossiga você. Desistiram? Prossiga. Prossiga. Nós vamos tentar. Nós vamos fazer de tudo. Prossiga. Prossiga. A igreja estava nesse entroncamento. O apóstolo Paulo estava vivendo num suntuoso palacete. O apóstolo Paulo estava sendo servido por vários servos. Estava no seu jardim, vendo
como as flores nasciam, como tudo era maravilhoso. Nada disso. Paulo estava preso numa cela subterrânea. E ele considerava que estava cumprindo o seu ministério, porque estava algemados com os soldados e estava pregando a palavra de Deus. Amém? A gente não vê nenhuma sinalização, a gente não percebe nenhum sinal que o apóstolo Paulo murmurou. Sofrendo, castigado, doente, numa cela fria, e ele refere-se a esse momento de maior alegria. Alegrai-vos do Senhor, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. É a carta que mais fala de alegria, de regozijo, para aquele que estava vivendo nos seus piores dias. O capítulo 1 revela isso. Que ele da tristeza tirou alegria. E a gente aprende a entender a vida, que às vezes a gente perde mesmo. A gente perde para ganhar. Perde para o mundo, mas ganha para Cristo. Perde para as situações. Às vezes está te pesando, é o que você tinha almejado, conquistado, e você não tem mais, e você não considera a maior riqueza que está agora diante de você, que é a sua salvação, que é Cristo, maior do que tudo que essa vida possa oferecer. A maior riqueza é você ter a certeza da salvação. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso, mesmo estando no estado mais tétrico, mais triste, mais difícil, que era dentro daquela cela carcerária. E Paulo diz, olha, esquecendo-me para as coisas que atrás ficam, eu quero avançar. Amém? Diga assim, eu quero avançar. Diga mais uma vez, eu quero avançar. Sem medo. Em Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor. Muitas vezes, esse entrave, ele se cria dentro de nós. E é humanamente entendido. Mas nós não vivemos pela nossa noção humana. Nós vivemos pela fé. E aí, pela fé, você também é uma igreja vitoriosa. E avançando para as que estão diante de mim, é uma atitude. O versículo de número 13 diz, e avançando para as que estão diante de mim. Atitude. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É muito comum nossos pensamentos fazerem comparação, né? De vez em vez aparece um acontecimento de 5 anos atrás, de alguns anos atrás, no feed, né, do Facebook lá, do Instagram. E eu falei, rapaz, como eu mudei. Como eu estou mais caidinho. Tempo atrás eu falava com a Daíse, poxa filha, como é que eu estava bem aqui? Você está entendendo? Prosseguir.
esquecendo para as coisas que ficam para trás. Esquecendo. Avançando para as que estão diante de mim. As comparações, ela deve ser em Cristo. A gente precisa entender isso. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, perfeitos por causa da justiça que Cristo fez. Não que nós somos perfeitos, mas aquilo que foi feito através de nós. Meu Deus, a hora já está acabando. Sintamos isto mesmo. Amém? O que foi feito, foi feito. Nós somos justificados em Cristo. Ia falar mais coisa aqui, mas o tempo não permite. Mas eu quero dizer, avance, prossiga. Está difícil. Tem obstáculos. Tem coisas se entremeando. Avance, prossiga. Está podendo andar? Não está podendo? Está bem, está mal? Prossiga. Deus não vai falhar. Deus te abençoe. E nós estamos falando aqui de uma cidade que foi construída por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, né? Existia essa vanglória, de autoridade. Não importa. Deus tem sempre o seu propósito para todas as pessoas. E a igreja estava plantada porque ali havia necessidade. Nós somos plantados porque há necessidade de Deus fazer alguma coisa. Deus abençoe sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.